Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivos Livros. E nós retornamos ou retomamos aquele nosso projeto de ler toda sexta-feira um livro da literatura brasileira ou da literatura mundial. E eu trouxe para vocês um livro que é muito conhecido. Na verdade, ele não é bem um romance, ele é um conto lírico, um conto poético do Edgar Allan Poe, O Corvo. Na verdade, eu li essa edição, que é a tradução do Fernando Pessoa, e li também esta, que é a tradução do Renato Suta, O Corvo. Está aqui também. Foi a primeira vez que, eu não sei se acho que não vai dar para vocês verem legal, foi a primeira vez em que eu li num smartphone. Eu já estava acostumado a ler tanto no Kindle quanto livro de papel, mas smartphone foi a minha primeira vez. São apenas 16 páginas, realmente é um livro rápido, é uma história rápida. E a mesma coisa acontece aqui neste livro, que é a edição da Amazon e que tem a tradução do Fernando Pessoa. Eu particularmente preferi a tradução do Renato. Fernando Pessoa, a gente sabe que ele é poeta português, etc. Mas quando ele traduziu, a sensação que me deu é que ele se aproximou mais do seu estilo e o Renato foi mais fiel ao texto do Corvo, do Edgar Allan Poe, que eu também dei uma lida, algumas páginas em inglês. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o Poe. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu, quando no mês do horror, resolvi falar sobre alguns contos do Poe, eu também já falei sobre o autor antes. Então eu vou falar só en passant para aqueles que não viram esse vídeo. O Poe nasce em 1809, no século XIX, e morre em 1849. Ele vive somente 40 anos, ele fica órfão de pais, então os seus tios o adotam e ele vai então para a Inglaterra. Ele nasce em Boston e falece em Baltimore. E ele tem a sua educação lá. Só que tem que ele entra para a universidade e ele não termina, resolve sair de casa e viver especificamente de literatura. E ele foi um dos primeiros norte-americanos escritores norte-americanos a conseguir realmente viver de literatura. Não vivia bem, não ficou rico, mas conseguiu viver daquilo que ele queria. Para Stephen King, Edgar Allan Poe é o pai, do fantástico, da escritura de horror e de terror. Para outros críticos, Poe foi o precursor, aquele que iniciou a literatura policial. E tem outros ainda que eu considero o pai da ficção científica nascente naquela época nos Estados Unidos. De qualquer forma, é bom a gente saber que ele foi uma pessoa importante para a literatura não só norte-americana e inglesa, vamos dizer assim, já que ele viveu um período na Inglaterra, mas para a literatura mundial também. Sobre o Corvo, como eu falei, é um livro bem pequeno, não é um livro grande. Eu vou estar mostrando aí para vocês, vão aparecer imagens de capas que eu consegui pegar na internet da edição do Corvo. Então, a história de um homem que, no começo do inverno do hemisfério norte, que é em dezembro, ele está envolvido com os livros, lendo, mas nada que pareça que é importante para ele, somente para ele ocupar o tempo, quando ele ouve um barulho na porta, como se alguém estivesse entrando os umbrais da casa dele. Umbrais eram aquelas portas que tinham de madeira pesada e que abriam de um lado, assim, né, em duas partes. E aí ele vai abrir a porta para saber quem é. Ele só vê o negro da noite, mas nada além disso. Ele vai, senta novamente e ouve o barulho. Dessa vez ele vai até a janela para ver se tem alguém batendo de uma forma que ele diz que é tímida, mas pode ser alguém. Quando ele abre a janela, quem entra é o corvo. E o corvo simboliza aquele que traz a morte, né? Aquele que anuncia a morte. E o corvo entra e fica no umbral, ou seja, na porta, parado lá na porta da casa dele. Aí ele olha para o corvo e é até irônico, porque não é aquele que tem uma crista, o tipo de corvo que tem uma crista. Esse se não tem. Ele até ironiza, como se estivesse falando com uma pessoa, ele pergunta o nome do corvo. E aí o corvo disse, nunca mais, ou nevermore. Ele fica espantado que o corvo fale. E aí começa um diálogo meio sobrenatural,
porque ele começa a conversar com o corvo e tudo que ele pergunta, o corvo diz nunca mais. Nunca mais ele vai ver a Lenore, nunca mais ele vai saber se ela está ou não no céu ou no inferno. E nunca mais, conforme o conto vai avançando, ele vai ter sossego e nunca mais o corvo vai sair dali, daquele quarto. E tem uma determinada hora que o corvo pousa na cabeça da estátua Atena, que é a deusa grega da sabedoria. E o conto termina num mistério, deixando várias questões em aberto. Não dá para falar de O Corvo sem dar spoiler, porque ele é muito pequeno, então tudo que eu falo vai ser já um spoiler. E aí, o que a gente percebe que tem que levar em consideração quando lê esse conto? Antes de fazer esse vídeo, li algumas resenhas, vi alguns vídeos no YouTube e também procurei alguns textos acadêmicos. Para a gente entender esse conto, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Primeiro, que ele acontece em dezembro, quando inicia o inverno no hemisfério norte, como eu já falei, e as noites são mais longas. Então, o corvo vai visitar o personagem justamente numa noite bem escura, praticamente breu. Outra, que ele está sozinho, ele está enlutado e ele pensa muito na mulher que já morreu, foi para outra parte do plano espiritual, vamos dizer assim, como parece que ele acredita. Terceiro, que o corvo anuncia a morte. E quarto, o corvo não fala, então isso pode ser uma alucinação dele. Ele enlouqueceu de tanto pensar na mulher. Ele está tendo uma visão sobrenatural. E como o corvo se recusa a sair, e como é o corvo que anuncia a morte, ele pode ter morrido também. Então, isso a gente tem que levar em conta, e eu li também e analisei quando for ler esse conto. Eu concordo com as pessoas que disseram que realmente o conto ele é lírico e ele tem uma melodia própria. Você sente, é como se fosse realmente uma música. A forma como Edgar Allan Poe, que era também poeta, coloca as rimas, nos faz perceber como se fosse uma música, se estivesse sendo cantado enquanto a gente vai ler. É claro que para ler esse conto você tem que fazer um mergulho, como eu costumo dizer, para a época. Esse conto é do romantismo, o romantismo clássico, do início do século, da metade do século XIX. Então a gente não pode parar para ler esse conto como quem está lendo um livro contemporâneo. Não dá, porque se você for com essa perspectiva você não vai gostar. Tem palavras difíceis, é necessário procurar o dicionário para você entender, e você tem que participar como se você estivesse se transportado para o século XIX. É claro que não tem como eu chegar e dizer para você que não é recomendado. É muito recomendado, né? O Corvo deve sim ser lido, até para quem não gostar, conhecer e formar a sua opinião. Então é isso, pessoal. Esse vídeo está ficando muito comprido. Eu paro por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ver. Comente e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.